contar para vocês hoje a história do misterioso Paulo Incógnito. É a história de um ser que vive secretamente em alguma região antiga, né? Pode estar localizado em qualquer parte da Terra, isso não importa. Ele tem que existir, era o que diziam todos os que investigavam a sua existência, pois as evidências eram muitas, tais como trilhas, pegadas, restos de alimentos, né? Embora a sua característica fosse de um ser invisível. Porém, Incógnito continuava normalmente seu roteiro por toda parte, sem que ninguém jamais o tivesse visto. Esse fato incomodava as autoridades da época, pois não se tinha nenhum controle sobre ele, e não sabiam ao certo o que ele representava, ou em que podia influenciar. Isso não era bom. Como ninguém conseguia vê-lo, já havia um grupo grande de homens dizendo que Paulo Incógnito não era real, e tudo não passava de imaginação. Um dia, dois investigadores muito inteligentes, né, e respeitados, de uma cidade chamada Kogashi, tiveram uma ideia. Desenvolveram um projeto e resolveram aplicá-la, né, para provar a existência de Paulo Incógnito, pois a sociedade na época não se conformava mais com aquele mistério, né? Então os dois montaram uma rede muito fina, assim, de um lado para o outro, né, de um suposto caminho que o ser misterioso costumava passar. Disseram: se Paulo Incógnito existe mesmo, ao passar pela rede, ela irá balançar, e isso tudo será esclarecido. E esperaram, muito tempo, e nada. Mudaram a posição da rede várias vezes, horizontalmente, né? Mesmo assim, nada foi observado, constatado ou registrado. Alguns observadores que acompanhavam aquela importante investigação propuseram uma outra explicação. Diziam o seguinte: pode ser que ele seja tão delicado e sutil que passe pela rede sem que ninguém perceba. Mas a maioria, inclusive os dois experimentadores, passaram a acreditar que Paulo Incógnito de fato não existia, ignorando todas as evidências. Passados uns dias, apareceu um rapaz conhecido com o nome de Trebla, dizendo que tinha a solução para o caso. Disse também aos investigadores: de fato, Paulo Incógnito não existe. E nem precisa existir para produzir as evidências, porque na verdade quem existe mesmo é incógnito. E para provar a sua existência, é só colocar uma rede deitada rente ao chão, né, não mais em pé como antes, pois nelas, pelas minhas previsões, ele vai passar nessa região aqui daqui umas 2 semanas, e todos poderão ver a rede curvar-se para baixo. E para a surpresa de todos, no momento certo, todos puderam ver a rede curvar-se, como previsto por Trebla, que ficou muito famoso e respeitado. Incógnito passou a ser responsável por muitas ocorrências estranhas que aconteciam nas regiões, embora também nunca pudesse ser visto. E Paulo Incógnito foi esquecido pela maioria da sociedade. Conclusão: a história de Paulo Incógnito é muito semelhante à história de Maxwell e Morley, sendo Paulo Incógnito o éter, e um incógnito o espaço curvo, e o Trebla, Albert Einstein. Ela demonstra, entre outras coisas, como que o ponto de vista, né, a posição do observador, pode afetar totalmente a compreensão de um fenômeno natural. O objetivo principal da experiência de Maxwell e Morley era provar a existência do éter, e deveria, né, interferir na propagação de um feixe de luz a uma distância de apenas 2 metros de percurso. E Einstein propôs um experimento que mostraria exatamente uma interferência na propagação de uma luz que viajava a milhares de anos-luz proveniente de uma estrela em direção à Terra, que sofreu um desvio na proximidade do Sol, para um observador aqui da Terra. Opa! Se o espaço se curva, é porque ele existe, tem massa, se movimenta pela radiação solar, e provar que éter não existe, ou que não interfere na luz, uai, como não?
Então, tudo depende do ponto de vista do observador. A melhor contribuição de Einstein foi exatamente essa. Tudo é relativo. Quem percebeu qual é a diferença do Polyakov e Palenkov?